condenação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Versículo 35, toda a igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem. Enquanto externo a minha gratidão a Deus pelo privilégio a mim dado por voltar à plena unção, atender um convite do qual eu não tenho merecimentos, do meu pastor, amigo, irmão, pastor Marcos Fernandes, com a sua muito digna esposa, pastora Sônia, que bom revê-los. Irmã Marilza, de público, manda um abraço. E como presidente, citando aqui a ausência do pastor Ezequiel, mas pastor Lucas, com a irmã Luciana, e em nome deles quero externar a minha gratidão a todo este coeso ministério, a esta igreja. Que Deus os abençoe. Quero fazer registro de gratidão pelo carinho da locomoção do presbítero Jorge. Que bom revê-lo, amigo. Que Deus te abençoe. Queridos, quero tomar por base esse texto para conciliar a permanência da unção, a unção permanente. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos hão de convir que o contexto da carta é uma peça jurídica. Paulo está tratando de um contexto de posse na ótica jurídica. Quando nós analisamos a história, os irmãos hão de convir que por Paulo mencionar este texto que nós lemos e posterior, é um louvor, é um cântico de vitória diante de uma audiência. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que a carta é escrita aos romanos, capital do império vigente na época. E isso implica dizer, segundo um escritor, salvo engano, Suetônio, salvo engano, ou Tertuliano, a minha mente falha, mas um deles escreveu que houve um rebuliço em Roma por parte dos cristãos por conta de um nome chamado Cristo, na época do imperador Cláudio. Os irmãos hão de convir que este evangelho chega a Roma por meio de alguns palestinos judeus que se converteram no dia do Pentecostes, emigrando, voltando para as suas regiões, começaram a divulgar o evangelho em Roma. E debaixo da unção do Espírito, Roma é impactada por esta mensagem, e tendo em vista que Roma era impositivo, era o império, a escravidão era muito forte. Então, muitos escravos, pessoas sem requisitos na ótica humana, aceitaram este evangelho. Então, eles desenvolveram a fé, sobretudo os gentios, tão grande, que criaram um alvoroço que Cláudio determina, o imperador romano, que todos os judeus deixassem Roma. Está em Atos 18. E a história mostra que isso aconteceu 49 anos depois de Cristo. Então é neste expulsar de Roma que a Bíblia fala de Áquila e Priscila. E eles, fugindo de Roma, vão para Corinto, região Acaia, região grega romana, na Macedônia. E quando eles chegam lá, vão encontrar Paulo. E vão falar da fé dos romanos e porque eles foram expulsos por um nome chamado Cristo. Então nasce no coração de Paulo o desejo de conhecer estes irmãos. Então Paulo vai escrever posteriormente, dizendo do desejo, dizendo que ouviu falar e que a fé que estes gentios, mesmo sem o apoio dos judeus que foram expulsos, permaneceram na fé diante de tanta tirania do império. Ele diz: a fé de vocês é conhecida no mundo todo.
como vocês perseveram em pregar este evangelho, sem ter temor. Por quê? Porque na época os irmãos hão de convir que para ouvir um grego, e a filosofia grega era excepcional, por meio de alguns, Zenon, Epícuros e tantos outros, que para ouvir um filósofo com a sua sabedoria, eles pagavam uma fortuna de dinheiro. Então Paulo vai mostrar aos irmãos que ele mesmo queria ir a Roma para pregar este evangelho, que na ótica da filosofia era vergonha, era pejorativo, porque enquanto eles investiam muito para ouvir um filósofo, o evangelho era pregado de graça. Aí tudo que era de graça não tinha valor. Aí Paulo diz, eu quero ir aí para também com vocês pregar este evangelho, porque eu não me envergonho deste evangelho. Ele é poder de Deus e salvação para todo o que crê. Então, partindo desse pressuposto que o imperador Cláudio, ele vai até 54, e segundo alguns eruditos, os judeus voltam, não tinham voltado ainda, e quando Nero começa a dominar o império, e por volta dos anos 57 é que Paulo escreve a carta. Então, dá-se no sentido que foi meramente para os gentios, como ele era apóstolo aos gentios. Então, quando ele escreve, ele vai mostrar, dentro do contexto, o que nós lemos. O capítulo 8 é meramente jurídico. Ele vai mostrar o quanto as leis não conseguiram trazer uma unção permanente, trazer a garantia. Ele vai mostrar que mesmo a lei judaica não conseguiu vencer o pecado. Aí ele vai fazer uma comparação jurídica entre a lei, o pecado e a graça. Então, quero pedir a sua permissão para ele aqui vai apresentar 7 testemunhas que nós lemos no texto, que conseguiram, pelas suas convicções de depoimento, afastar de Deus todos, até Cristo. Observem que a Bíblia mostra que já tinha acontecido uma jurisprudência. Quando ele aponta este texto, ele vai mostrar, e a Bíblia diz que antes de nós, seres humanos, Deus, como juiz supremo, já tinha feito um julgamento direto com os anjos, por conta de um crime chamado princípio de igualdade. Quando Lúcifer, o anjo de luz, contamina os seus santuários, Ezequiel 28, 18, quando ele quer tomar o lugar de Deus, ou ser igual a Deus, Isaías 14, 12 por diante, ele quer subir os céus e não quer mais adorar, quer ser igual a Deus. Aí Deus julga o anjo de luz e uma terça parte dos anjos, Judas 1 e 6. Põe aí para mim, por favor, Judas 1 e 6, só para os irmãos acompanhar, para não ficar no que eu digo. É Bíblia, e se é Bíblia a gente tem que ler. Judas 1 e 6, há um julgamento que Deus faz direto com os anjos, sem dar direitos a ele de recorrer, sem dar direito do devido processo legal, sem dar direito ao contraditório. Então, ele diz, e aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, este julgamento detonou o universo e a terra. Segundo alguns eruditos, é a partir desse julgamento que os 2 terços são tirados da terra. Este terço é condenado, o anjo de luz já é condenado. Então Deus vem e o impacto desse julgamento tira a forma da terra. As águas vêm, predomina o que existia, as trevas, o abismo, e agora a terra está vazia, sem adorador, que eram os anjos. Com o passar do tempo, aí vem Deus, na nossa linguagem, querendo ouvir louvor da terra, que para isso ela foi criada. Então ele vem a história humana, Gênesis 1 e 1. Está escrito, no princípio, criou Deus os céus e a ponto. Se é ponto, vai mudar o assunto. Esse foi o princípio. Aí o versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. 2 pontos.
ou ponto e vírgula, uma pausa maior. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E veja que o Espírito já se movia. Aí o versículo 26, vem Deus culminar o restaurar da terra. Porque no princípio ele diz, haja separação, haja luz. Então a luz tirou as trevas. Então ele chamou as trevas de noite e a luz dia. Então ele diz, haja separação entre as águas e as poção seca. Junto às águas, mare, poção seca, terra. Aí vem a fauna e a flora. Ele vai preparar todo o ambiente como era, talvez melhor, porque as pedras afogueadas agora estão no subsolo. Então ele vai decorar a terra com tudo bonitinho para pôr um novo adorador. E o versículo 26 do Gênesis capítulo 1 diz que houve um questionamento de como criar de forma especial esse adorador. Veja que diz, e disse Deus, façamos plural. Não foi só. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre tudo que Deus havia criado sobre a terra. Em síntese. Aí o bonito é que quando decide criar a gente, aí Eliú, quando vai discursar diante de Jó e seus amigos, ele é revelado a distinguir. Jó 33:4. Olha o que é que ele diz, Jó 33:4. Ele faz distinção da nossa criação. Ele diz o seguinte, que o Espírito de Deus, o Espírito sempre vai estar junto. Nos fez. Jó 33:4. Vai dizer ele faz distinção. E no final ele diz, depois que o Espírito nos forma, o Todo-Poderoso nos deu fôlego de vida. Então ele diz que o Espírito Santo nos formou, ficamos prontos, e alguns eruditos alegam que ele fez a gente tão perfeito, que ele disse, esta criação é perfeita, porque veio daquilo que estava nas trevas e no abismo, a terra. Ele fez disso tão perfeito, que ele disse, eu vou morar dentro dele. Porque só ele vai relacionar-nos com Deus, que o Espírito é a profundidade de Deus. Aí Deus diz, está certo. Aí quando a gente estava pronto, Deus vem e sopra nas nossas narinas e nos tornamos alma vivente. Só com uma observação. Deus nos deu o direito, eu quero acreditar na minha visão teológica, do devido processo legal. Porque quando nós vamos para Hebreus, capítulo 2, versículo 6, o escritor dos Hebreus, ele dá uma deixa. Veja o que é que ele diz, Hebreus 2 e 6 por diante. Ele diz em certo lugar, leiam comigo, mas com vida, que é o homem, ou o filho do homem, um pouco, versículo 7, tu o fizeste, de glória e de honra o coroaste, um pouco menor que os anjos. Eu quero acreditar que Deus disse, os anjos erraram e eu não dei direito ao contraditório. Vou fazer o homem pouco menor, porque se ele errar, eu não desisto dele, eu vou dar outra chance a ele, eu vou ouvir e ele vai ter direito ao contraditório. Cria o homem. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8. Lúcifer vivia no Éden, o anjo de luz vivia no Éden, paraíso. Agora vem Gênesis 2, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Porque a desobediência, o crime do Lúcifer, do anjo de luz, deteriorou o Éden. As águas destruíram. Aí agora Deus cria de novo o Éden e põe o homem para morar. E lhe diz, de todas as árvores você pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. Vem a criação da mulher. E agora tem 2 adoradores em um Éden, lugar de adoração na terra. Agora tem relacionamento entre Deus e o homem e a terra. A palavra unção no seu contexto é a capacidade de Deus ao ser humano para desenvolver uma obra. Ou em outro contexto, é ela que vai entrar em evidência. Então agora todo dia tinha culto. Todo dia Deus descia. E o homem, o ser humano o adorava. Era tão íntimo que a Bíblia diz que quando Deus chegava no culto, não precisava bater na porta, digamos assim. Não precisava dizer, eu cheguei. Só no barulho dos passos de Deus. O homem já dizia, ele está chegando, ele vem e ia adorar.
Havia relacionamento, porque o Espírito ligava o homem com Deus. Capítulo 3 do Gênesis. Aí a serpente, personificação, entra no Éden e dialoga com Eva. Ora, a serpente era mais astuta de todas, a lemaria do campo, e o Senhor Deus o tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aí Eva responde a ele e diz no versículo 2, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Separação, morte é separação física e espiritual. Versículo 4, olha a proposta. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Versículo 5, ele aqui diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vocês vão ser iguais a ele, se vocês comerem. Ele aqui sai de cena. Ele joga o mesmo assunto que o expulsou, que o condenou, sem direito à defesa. Porque o princípio dele era querer ser igual a Deus, e foi condenado por isso. Agora ele joga essa proposta para Eva. Aí agora o homem, o ser humano, sabe o que vai ser. E você sabe que quando você não sabe que uma coisa é errado, você não é perseguido. Mas se você souber, se o pastor disser, está aqui, ninguém toca. Mas se o pastor dizer esse culto, a partir de hoje, ninguém pode tocar nessa letra. Você vai querer tocar. O ser humano é isso. Quem passa vai pegar. Por que ele disse que não? Aí vai vir a tentação. É aqui que as 7 testemunhas entram. Porque as testemunhas de um processo não pertencem à parte A ou B, pertencem ao juiz. Então aqui vai entrar o quê? O perigo. O perigo é a primeira que chega, porque agora está o perigo lá. E o perigo não convence Eva a comer, mas deixa a tribulação. Então, dia após dia, que isso não foi instantâneo, ela vai sendo tribulada. E a tribulação traz a angústia. E a angústia mexe por dentro. A angústia é um sentimento de dor persistente. Então, de agonia. A angústia, como testemunha, não vê, mas contribui. E traz a fome. A fome vem, o desejo de comer. E leva ela a Adão. É pela fome que ela convence Adão o que a serpente disse. A serpente disse que se nós comermos, não morreremos, mas vamos ser como Deus é. Ela convence Adão e a fome leva eles à árvore. Quando eles chegam na árvore, observam. E a fome faz com que ela coma do fruto. Ela come e nada acontece. Aí convence Adão a comer. Está vendo que a serpente tem razão? Quando ele come, a nudez vem. Quando a nudez chega, joga eles fora do jardim, escondido. Tira do lugar de adoração. Aí é justamente na hora do culto. Aí o Todo-Poderoso vem. E quando chega, o Éden está vazio, não tem adorador. E ele parece um contraponto na teologia. Ele vem questionando. Por quê? Porque se nós estudarmos teologia, não precisa mais ter na igreja, a gente ouve. Dentre os atributos de Deus tem onisciência. Ele sabe tudo antes que aconteça. Então por que ele vem aonde você está, como não sabe de nada? É porque ele vai dar o direito de defesa do contraditório, devido ao processo legal. Eu não posso condená-lo sem instaurar um processo de defesa ao favor dele. Os anjos não tiveram. Aí Deus pergunta, onde você está? Estou escondido. Mas por que estás escondido? Pergunta a Deus. Porque estou nu. Quem te mostrou que estava nu? Porventura comesse da árvore que eu disse do fruto que era não para comer? Veja que ele vai dar o direito do contraditório. Ele vai dar o direito do homem se defender. Mas ele não tem como, porque as testemunhas estão lá, testificando contra ele. Aí ele transfere para a mulher que me desse me enganou. Aí ele vai dar o direito à mulher, o que foi que tu fizeste? Ela não tem como justificar, porque as testemunhas estão lá. Aí ela transfere para a serpente, e a serpente já foi condenada.
Aí a espada vem. Aí Paulo, Romanos 5,12 diz que pelo homem entrou o pecado e pelo pecado veio a morte. E agora essas 7 testemunhas vão afastar Adão e Eva da presença de Deus, da unção. A lei dos reis, o período edêmico não foi capaz de fazer a unção ser permanente. Aí agora vem Deus com o coração pesado e diz a Bíblia que Deus expulsa o ser humano da igreja, do paraíso. Não vai ter mais culto. Ele lacra a porta da igreja com uma espada de fogo, os querubins, e o homem vai ser destituído, afastado desta presença. Agora, anos, séculos sem ter culto coletivo. O homem afastado de Deus. Vem o capítulo 4 do Gênesis. Aí surge as consequências do erro, o homicídio. Capítulo 5, o escritor nota a genealogia do erro. Capítulo 6, degradação geral do gênero humano. O pecado elimina o relacionamento universal e degrada todos os seres humanos. Porque pela lógica já era para a gente ser destituído e jogado no mesmo processo jurídico dos anjos, lago de fogo, no capítulo 3. Porque a jurisprudência já tinha acontecido. Se o mesmo juiz, a mesma jurisprudência, o mesmo júri já julgou um crime e o processo foi aquele, condenação, então a sequência era a mesma. Mas no capítulo 3, veja que a graça nos dá o recurso e o processo é protelado. Aí no capítulo 6, o pecado degrada toda a raça humana. Aí há um novo pedido jurídico para uma nova audiência. E nessa segunda audiência, veja que Deus desceu no capítulo 3 para atender. O juiz é provocado, desce no capítulo 6, e quando analisa as 7 testemunhas, as provas são comprobatórias. Aí Deus diz: me arrependi de os haver feito, me arrependi de os ter criado. Vou dar fim a eles, vou dar cabo de tudo que eu criei. O homem, o réptil, o animal, as aves. Deus disse: vou desistir deles de tudo. Quando Deus assina a destruição, aí vem algo chamado o quê? A graça. Quando o pecado, quando a morte, quando o inferno já cantava com a vitória no capítulo 6, a graça vem de novo. Aí Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: não desisto, vou preservar 8 almas, eu vou cumprir a sentença, mas não desisto. Capítulo 7 do Gênesis, o dilúvio volta à mesma e o mesmo período entre Lúcifer, o anjo de luz, e o ser humano. As águas vêm, domina sobre os mais altos montes sobre a terra, mas só com uma diferença: entre os anjos e o Adão tinha treva, tinha abismo, e o Espírito pairava. Mas entre Noé, entre a geração de Adão, capítulo 7, e entre a geração de Noé, veja que as águas predominam, mas não havia mais treva. Por que não havia mais abismo? Porque dentro de um barco, sem motor, sem vela, sem leme, só no controle de Deus, tinha 8 adoradores que ainda preservavam a adoração. Então aonde tem adorador, não tem lugar para treva. Diga para quem está ao seu lado: onde tem adorador, não tem abismo, só tem unção, só tem poder onde tem adorador.